O Aldenir Medeiros perguntou, qual a diferença entre o diagrama unifilar e o diagrama multifilar? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vem comigo. Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e nesse vídeo rápido de hoje eu vim falar para você a diferença entre um diagrama unifilar e o diagrama multifilar. Para isso, eu desenhei aqui na lousa esses dois exemplos de diagramas, ambos com o mesmo objetivo, mas representando então um multifilar e um outro unifilar. Bom, vamos lá. Qual que é a diferença mais visual, vamos dizer assim, dos dois diagramas? É que o próprio nome multifilar já fala por si só. Ele fala assim, ó, multi, de multi, linhas, né? Multi, várias linhas que vão representar os condutores elétricos que vai realizar a conexão dos componentes. Então, se você analisar, nós temos aqui um diagrama, até de um vídeo nosso anterior, que é o diagrama de uma partida direta de um motor elétrico trifásico, onde nós temos aqui exatamente as três linhas em laranja, representando as três fases, L1, L2, L3, e as três fases que vão entrar no nosso disjuntor. Esse disjuntor é um disjuntor trifásico. Como que eu sei disso? Porque ele tem três contatos, visualmente eu consigo identificar esses três contatos. Eu tenho aqui para baixo ainda um contator. Esse contator, esse símbolo aqui é dos contatos de potência desse contator, ou seja, da parte que vai seccionar as fases que irão alimentar o motor elétrico. Eu tenho um relé térmico, também com os seus três contatos, e o motor elétrico com as suas três entradas ali, U, V e W. Esse é o diagrama multifilar, onde eu identifico todas as linhas que compõem aquele diagrama. Eu poderia ter um diagrama multifilar de uma residência? Também, eu poderia, né? Mas na residência, um diagrama residencial ali, uma planta unifilar, é mais fácil através da planta unifilar propriamente dito. Olha só que interessante, ó. Nesse diagrama aqui, unifilar, o que eu tenho? Ou seja, uni de única, linha, único fio, único condutor ali, único linha representando todos os condutores que ali estão. Bom, o que nós podemos ter aqui é o seguinte, o que nós conseguimos observar aqui é o seguinte, nós temos uma linha de alimentação, só que esses três tracinhos ali naquela linha de alimentação, ele simboliza pra gente o quê? Os três condutores que aqui dentro estão, que nesse ponto aqui se encontram. Aqui nós temos um disjuntor que é o mesmo disjuntor que você está vendo aqui do outro lado, só que a representação dele com um único contato, mas na verdade esses três fios que vocês, três cortes, três linhas que estão vendo aqui do lado, né, representa para nós então que esse disjuntor tem três contatos, logo ele também é um disjuntor, tripolar. Aqui embaixo ainda nós temos outra vez o condutor passando, então nós temos que representar novamente os três condutores aqui, ou seja, as três fases nesse caso. Aqui nós ainda temos um contator, também representando as três fases aqui nesse contator, que é para mostrar que ele são três contatos, ou seja, os contatos de potência desse contator. A mesma coisa no relé térmico e o motor elétrico recebendo aqui um condutor também representado, um condutor não, né, mas três condutores representados da mesma maneira que nós viemos representando ao longo do tempo. Agora, qual que é a moral da história? Qual que é a diferença dos dois? Tecnicamente, ou seja, o objetivo de ambos é sempre o mesmo. Representar um motor elétrico trifásico sendo alimentado aqui da maneira partida direta, né? E aqui também é a mesma coisa. Então tem um motor elétrico, na verdade é o mesmo, representado de maneira com que eu consiga identificar que é uma partida direta de motores. Agora, a única diferença é que a forma de expressá-los vai mudar em função de como que eu transcrevo esse nosso desenho. Então eu tenho aqui, sempre representando a quantidade de condutores que nós temos em cada ponto, e aqui eu desenho efetivamente os condutores em si, tá? Como que a gente pode observar aqui, ó? Vamos analisar o seguinte, que no diagrama unifilar, essa linha laranja aqui que está interligando os componentes, não é propriamente dito o cabo em si, e sim onde o cabo é acomodado. Por exemplo, na canaleta onde eu vou colocar os cabos. E quais são os cabos que vão nessa canaleta, por exemplo? São três cabos que são, na verdade, as três fases do nosso circuito para alimentar o nosso motor elétrico trifásico. Você já deve ter pego, por exemplo, também uma planta residencial, uma planta unifilar, onde a linha principal, vamos fazer um desenho aqui rapidinho aqui, ó. Se eu pegar
esse símbolo numa planta residencial simboliza o ponto de iluminação, correto? Desse ponto aqui, eu tenho, por exemplo, um interruptor que está na parede. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, represento com uma linha contínua o nosso eletroduto e não o cabo em si. E aqui eu vou pôr outra coisa para ficar mais fácil de identificar. Eu coloco aqui uma fase, eu coloco um neutro, um retorno, eu coloco também um neutro e um terra. Claro, no interruptor não vai tudo isso, mas só para exemplificar. Esse fio branco, ou seja, essa linha branca aqui, essa linha branca simboliza para mim o caminho, ou seja, o local onde os condutores estão sendo acomodados. E esses outros símbolos representam quais são os condutores que estão dentro desse nosso eletroduto. Eu poderia desenhar de forma multifilar, desenhando todos os condutores? Poderia, mas em algumas situações ficaria inviável fazer um diagrama multifilar. Diagrama de potência de máquinas elétricas é comum você ver na representação multifilar, mas diagramas como esse aqui, representando a planta baixa de uma residência, normalmente você não vai vê-lo na condição multifilar, fica inviável, ok? Bom, então o recado de hoje era basicamente esse, mostrar a diferença entre um diagrama multifilar e um diagrama unifilar, para que você conseguisse aí tirar todas as suas dúvidas. Eu te convido também a se inscrever aqui no nosso canal. Sempre eu deixo aqui nos comentários, na descrição, um link para você baixar um conteúdo exclusivo nosso. E eu te convido também a curtir a nossa fanpage. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.